Olá a todas e todos. Hoje nós estamos dando início a mais um episódio do quadro Diálogos da Luta Negra, que é parte do programa Esquerda em Debate. Eu sou Marcelo Pablito, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT, que impulsiona o Esquerda Diário, e sou um dos organizadores do livro A Revolução e o Negro, junto com a Letícia Parks e o Daniel Alfonso. No quadro Diálogos da Luta Negra, nós vamos entrevistar intelectuais, ativistas, militantes da esquerda, que são referências nos debates teóricos, políticos e práticos da luta negra no Brasil e no mundo. E antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, eu queria chamar todo mundo a contribuir com o Esquerda Diário pelo Pix campanhaed@gmail.com. Lembrando que é muito importante a contribuição de todo mundo para a gente poder continuar impulsionando iniciativas como essa, né? E no programa de hoje, nós temos o prazer de ter aqui com a gente o professor Flávio dos Santos Gomes, que é historiador e é professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, pesquisador nas áreas de escravidão, campesinato e pós-emancipação. O Flávio Gomes é um autor conhecido, né, e organizador de diversos trabalhos, como Palmares, Mucambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil, Enciclopédia Negra, biografias afro-brasileiras, A Hidra e os Pântanos, e o Diário da Escravidão e Liberdade, além de outros trabalhos como Revoltas Escravas no Brasil e vários outros livros que são bastante conhecidos. Dá um oi para a gente aí, Flávio. Pessoal, alô, todos e todas, né? Marcelo Pablito e todos aí do programa Esquerda em Debate. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar. A gente queria agradecer muito a sua presença hoje aqui com a gente, Flávio, para a gente poder seguir, né, alguns diálogos e poder, enfim, trocar também a partir das leituras, dos seus livros, das suas entrevistas, são sempre muito interessantes. E eu queria começar a nossa entrevista hoje aqui, Flávio, perguntando para você um pouco, porque sobre o seu livro, né? Você tem um livro só sobre Palmares, que você, bom, assim como vários estudos dos quilombos aqui no Brasil, nesse livro você estuda bem profundamente, né, esse processo que teve uma relevância muito grande, muito importante para a luta negra, enfim, de todo o país. E é um processo que ficou marcado porque teve muitas tentativas de derrotar Palmares, né, militarmente, com as autoridades coloniais, tentando exterminar a qualquer custo o quilombo de Palmares, e depois, quando chegam à conclusão de que não conseguiam exterminar Palmares através da repressão, eles chegam a propor um acordo, né, que dividiu, inclusive, o quilombo dos Palmares em duas alas, né, se a gente puder chamar assim, inclusive com duas das suas lideranças assumindo localizações diferentes, aí, como o Gangazumba, no caso, e o Zumbi dos Palmares, né, no que dizia respeito particularmente a um acordo que você menciona no seu livro, né, que obrigava o quilombo dos Palmares, caso aceitasse esse acordo, a não aceitar mais nenhum fugitivo escravo nos seus mucambos, né? E nessa divisão a gente percebe ali que o Zumbi terminou representando uma ala que não aceitava esse termo do acordo, né? E continuou liderando, inclusive, uma ala aí mais resistente a aceitar, né, esse acordo por parte da coroa portuguesa. Eu queria que, se você pudesse, você comentasse um pouco para a gente o significado que tem Palmares, né, para a luta do povo negro, tanto no passado, mas também nos dias de hoje. Bom, a questão é muito ampla e muito interessante, né? Eu, de fato, me mobilizei a estudar o quilombo de Palmares. Eu diria que você tem tanto a história de Palmares, à luz da interpretação da sua documentação, né, que, inclusive, o livro mais recente agora é de uma historiadora da Unicamp, Silvia Lara, fez um livro sobre Palmares, um livro muito bom, muito importante, muito rico, em termos de interpretação e também localização de documentos. Então, a gente tem essa história de Palmares, né? Você tem a história da historiografia de Palmares, ou seja, como é que Palmares foi escrito. Como é que Palmares aparece escrito inicialmente no século XIX,
Olha que Palmares é no século XVII, no século XIX, com os documentos. Como Palmares é reinventado na luta negra do início do século XX, com a Frente Negra, principalmente com a imprensa negra, como o Palmares reaparece nos anos 50 do século XX, com o Quilombo do Abdias, e, finalmente, como o Quilombo, não é finalmente, mas aparece nos últimos 50, 60 anos, principalmente com a luta negra do movimento negro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, não é uma história do que foi exatamente separada dessas o quê? Dessas representações, desses significados que vão cada vez mais sendo ampliados, né? Então, há várias possibilidades de entrar em Palmares. Olha, não há dúvida que o que é o Palmares? O Palmares foi um grande quilombo. O que é um quilombo? Uma comunidade de escravos fugidos, cujas primeiras informações, né, surgem ali no final, nas últimas décadas do século XVI. Nós estamos falando do século XVI, primeiro século da colonização. Há, inclusive, dúvidas sobre o surgimento de Palmares, teria sido uma rebelião de escravos de um engenho na Bahia, e os escravizados, a maior parte africana, migra em direção a Pernambuco, ou se seria mesmo ali uma fuga coletiva de escravizados, ou de alguns escravizados ali em torno de onde vai ser Palmares, ali em Porto Calvo. Então, há indicação ali de registro que Palmares está surgindo ali no final da década de 70 do século, né, 16, então, 1575, 1578, 1580. No final do século XVI, você já tem descrições na documentação colonial que Palmares era um problema. Então, significa o quê? Que havia já essa comunidade estabelecida, que ela já começava a se reproduzir e que as primeiras tentativas de exterminar essa comunidade não era possível. Palmares atravessa, então, eu digo que Palmares atravessou 2 séculos. Então, atravessa o primeiro século, do seu momento em que ele se forma, né, em torno da década de 80, né, do século XVI, 1580, 1590. Atravessa o século XVII, todo o século XVII, e aí tem uma dimensão que faz de Palmares também um significado especial, porque ele está num lugar que é Pernambuco, onde há uma ocupação holandesa em meados do século XVII. Então, Palmares tem que lidar com 2 inimigos senhoriais, com 2 inimigos coloniais, né? Com 2 inimigos escravizadores e reescravizadores, que é o quê? Que é a coroa portuguesa e as províncias neerlandesas, que era a Holanda, né? E Palmares, de alguma maneira, luta contra os 2, além dos próprios senhores. Então, Palmares atravessa todo o século XVII e atravessa o segundo século. Palmares atravessa em direção ao século XVIII. E as indicações de Palmares vão até 1746. Isso é muito importante, porque Zumbi, o principal líder de Palmares, é assassinado em 1695, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que é uma data, né, provavelmente escolhida por intelectuais negros na década de 70 do século XX, Oliveira Silveira, Movimento Negro contra a Discriminação Racial, que não só invoca o 20 de novembro, mas invoca a ideia do Dia Nacional da Consciência Negra, né? É 20 de novembro de 1695. Palmares, né, sofre uma grande repressão e Zumbi é assassinado. Mas depois, na documentação, isso é muito interessante, Pablito, porque você tem 2 outros líderes de Palmares que aparecem na documentação. Então, eu sei que você está afim que eu fale um pouco de Gangazumba e Zumbi, mas na documentação, fora os vários capitães generais que estão incluídos nas várias lutas de Palmares, né? Ganga Muíza, Ganga Zona, as próprias mulheres guerreiras, você tem a figura de 2 lideranças em Palmares, quando Gangazumba já está morto, Gangazumba é envenenado dentro dos próprios mocambos na década de 80, Zumbi foi assassinado em 1695. Então, você tem 2 nomes que a gente precisa conhecer mais. Como história, tudo é provisório, como história é interpretação, é também pergunta que se faz. Tem que ter documentação. Claro que tem que ter documentação, mas a capacidade também de perguntar, inclusive perguntar diante de silêncio. Você tem 2 líderes que é o quê? É até interessante, Camoanga, que é um nome africano,
e Mousa, né? Não sabemos muito, Mousa mesmo, né? Mouza, Mousa, né? E Camoanga. Esse nome, não há dúvida que é um nome africano. Isso depois do assassinato de Zumbi. Então, só você falar entre o assassinato de Zumbi e as últimas indicações de Palmares, a gente tem pelo menos 50 anos, né? 1695 a 1746. Sem falar que a região onde existiu Palmares é uma região camponesa de Pernambuco, atual Alagoas. E ainda na Cabanada, que é o quê? Que é o movimento de camponeses negros, também conhecida como o movimento dos papamés, que eram conhecidos porque moravam na floresta, de 1832. Então, já estamos o quê? Nós não estamos mais em 46, do século XVIII, estamos em 32 do século XIX. Então, mais 90 anos, é exatamente a região onde existiu Palmares. Então, sem nenhum romantismo, a gente pode dizer que Palmares nunca desapareceu completamente. Isso aí não é romantismo nenhum. Ah, não, peraí, você está dizendo que Palmares continua? Não, porque os fugitivos continuaram procurando caminhos para se esconder, né? A reprodução do quilombo, né? Os 2 quilombos, Palmares não foi diferente, se dava pelo quê? Pela fuga dos escravizados e também por aqueles que nasciam dentro do próprio quilombo. Os remanescentes fugitivos de Palmares, da grande repressão no final do século XVII, podem ter se espalhado e ido para vários lugares. Então, eu lanço, inclusive, 2 hipóteses históricas completamente verossímeis, que é, primeiro, que há informação de que muitos prisioneiros de Palmares foram vendidos para fora de Pernambuco. Então, não seria necessariamente, repito, né, uma invenção dizer que alguns daqueles que moraram, nasceram em Palmares, foram reescravizados. Por que reescravizados? Porque eles nunca foram escravizados de fato, eles nasceram na condição de livre e foram parar no Rio de Janeiro, foram parar em outro lugar vendidos como escravizados. Né? Não precisa falar, poxa, Flávio, daria um bom romance, mas não estou nem falando de romance. Esses caras continuaram e tal. E na própria região onde existiu Palmares, né, que é uma região camponesa do interior do Pernambuco, e depois se transforma, no século XIX, na província de Alagoas, você tem toda uma massa camponesa misturada com populações indígenas que também estavam em Palmares. Os índios vão reprimir Palmares, né, no sentido de serem soldados das tropas que combatem Palmares, mas também há muitos registros de que havia uma população, né, misturada de descendentes de indígenas, os indígenas nas margens de Palmares. Eu tenho muito cuidado dessa imagem que para Palmares fugiam todos aqueles rebeldes coloniais, então havia perseguidos, cristãos novos perseguidos, criptojudeus. Não, Palmares é fundamentalmente um quilombo, e o quilombo foi uma unidade de luta negra, usando o sentido mais amplo de luta negra, no mundo colonial, que para lá foram fundamentalmente escravos fugitivos. Nada impedia que fosse um homem livre, um homem livre, entre aspas, branco, mas eu acho que, fundamentalmente, é uma comunidade de escravos fugitivos e seus remanescentes. A gente tem vários exemplos e semelhanças de Palmares, não tão grande do ponto de vista da população de Palmares, né, a indicação, né, com certo exagero, as autoridades coloniais chegaram a falar que Palmares chegou a ter 20 mil habitantes. Né? Pode ser um exagero? Pode, mas se você, né, diminuir a metade, não é pouca gente, em pleno século XVI, XVII, uma comunidade com 10 mil pessoas, que seria metade dessa avaliação, né? Com 10 mil pessoas, né? Uma parte que nasce dentro dos próprios mocambos. Né? Então, tem uma reprodução, mas tem semelhança interessante. Por exemplo, a Colômbia, né, que é o 3º país de população negra das Américas, proporcionalmente, o 2º país de população negra nas Américas, proporcionalmente à população não negra, é a Venezuela. Embora tenha mais negros na Colômbia, a Colômbia é o 3º país, né? E hoje nós temos na Colômbia uma vice-presidente eleita, que é uma mulher, né? Que é uma mulher palenqueira. O que é palenque? É o termo que se usava para comunidades fugitivas na Colômbia. Você tem na Colômbia a existência de uma grande comunidade que nasce lá também no século XVIII e atravessa até hoje, lá existe,
que é São Basílio do Palenque, que fica na região em direção a onde é o Atlântico. Então, a gente podia fazer uma brincadeira aqui, Pablito, que São Basílio do Palenque é o Palmares que permaneceu, ou seja, não foi destruído, porque até hoje a comunidade existe lá, pode ser visitada, parte dela é espaço também de visitação turística histórica. E você tem comunidade de escravo fugido espalhado em toda a América, em todas as Américas, no sentido ampliado. Você tem uma ideia? Você tem quilombos hoje na Argentina. Por quê? Porque houve escravidão onde é a Argentina. Então, houve fugitivo. Uhum. Isso vale para o Uruguai, vale para o Paraguai, Equador, Colômbia, repleto, e com os nomes diferentes. Colômbia e Equador, o termo que se usava era palenque. Na Venezuela, se usava o termo cumbi. Para o Caribe francês, cimarronage. Para o Caribe inglês, marronagem. Né? Então, são termos diferentes para o mesmo fenômeno hemisférico. Qual? Comunidade escravo fugido. O Brasil é interessante, porque o termo aqui, que ganhou força, foi um termo africano. Aliás, os historiadores têm mostrado hoje. O primeiro termo usado em Palmares é o termo mocambo, que tem a ver com acampamento provisório. Né? Praticamente até 1680, até a década de 80 do século XVII, então é 1680, a gente já está o quê? Com 100 anos de Palmares, não aparece na documentação a palavra quilombo, aparece mais a palavra mocambo. Depois, paulatinamente, vai aparecendo a palavra quilombo. As duas palavras são palavras de etimologia africana, via de regra, África Central. Né? Mas é interessante porque esse fenômeno, repito, ele é hemisférico em termos das Américas, mas no Brasil ele ganha uma nomenclatura com nomes africanos. O que a gente conhece menos, em termos de limite das fontes, é como os próprios habitantes dessas comunidades se referiam a eles próprios. Porque, na verdade, boa parte dessa documentação é produzida pelo quê? Por aqueles que queriam destruir essas comunidades. Então, nós, como historiadores, nós não precisamos desprezar esse material, esse registro histórico, mas a gente tem que simplesmente o quê? Uma crítica sobre esse tipo de registro. É um registro produzido não pelos próprios habitantes dessas comunidades, não pelos próprios habitantes dos palenques, dos cumbis, da cimarronagem, dos marrons, dos quilombos e mocambos, mas produzida por aqueles que queriam o quê? Destruir isso. Então, a gente pode, de alguma maneira, ter uma visão mais cuidadosa com relação a essas informações. Né? Então, aqueles que queriam destruir produziram informações preconceituosas, informações, inclusive algumas até exageradas, da força. Mas o que significou esse grande... O Brasil não teve só esse quilombo, né? O Brasil já tem indicações de escravos fugidos coletivamente desde meados do século XVI. Então, desde 1550 já tem informações de escravos fugindo coletivamente, portanto, formando quilombo. Palmares vai se transformar no grande quilombo, não só brasileiro. Nenhuma comunidade fugitiva foi tão grandiosa do ponto de vista do que da sua duração do tempo e da quantidade de habitantes. Repito, não só aqueles que fogem, mas aqueles que são reproduzidos internamente, endogenamente naquele espaço, mas você tem quilombos em todas as partes do Brasil, né, praticamente ao longo do século XVI, XVII, XVIII e até as vésperas de XIX, inclusive uma luta quilombola, uma luta negra, com um papel, inclusive, muito importante, às vésperas da abolição, que a gente vai conversar certamente com isso, que a abolição, né, não apenas sequestrada como uma data e um momento da princesa Isabel, do Império, da decisão senhorial, mas também de uma pressão na opinião pública e de uma luta social fundamentalmente negra, né, em vários aspectos. Mas a gente tem essa comunidade ao longo do século, né, vamos dizer, o século de Palmares, que é o século todo, né, 17, com informação que havia uma dimensão africana muito interessante, ou seja, se é possível falar numa dimensão diaspórica africana, está em Palmares, né, com os nomes africanos, né, com uma cultura, né, africana, no sentido da cultura material, das dimensões, né, imaterial também. Embora interessante, né, há uma indicação que havia em Palmares uma capela. A capela
é um símbolo do quê? Da cristandade, do cristianismo, então um símbolo colonial. Mas é impossível que houvesse uma capela em Palmares? Não. E também a gente sabe que, né, o cristianismo também já estava no continente africano no século XVI. Então, os próprios africanos podiam estar tendo contato com faces desse cristianismo até mesmo antes de chegar ao Brasil. Isso está bem documentado, né, que em algumas regiões, fundamentalmente na área do antigo Reino do Congo, os africanos já estão tendo contato com o cristianismo. Então, aí há uma adaptação desse cristianismo em contato com os africanos. Então, a gente tem que ter muito cuidado que o contato com o cristianismo significava necessariamente uma imposição do cristianismo. Mas os estudos mostram, principalmente esse novo livro da Silvia Lara, a dimensão africana de Palmares, inclusive com relação aos acordos, que eu acho que era isso um pouco que você perguntou. Há uma visão, que eu acho que é uma visão, de um lado romântica, né, e de um lado equivocada. Em que sentido romântica? Porque na capacidade que a gente tem de analisar o papel de Zumbi como última grande liderança de resistência a Palmares, há, às vezes, o quê? O perigo de você simplesmente apagar completamente outros líderes de Palmares, inclusive Gangazumba. A gente pode até pensar que o Gangazumba não foi o primeiro líder e Zumbi o último. Já viu que Zumbi não foi o último, mas Gangazumba não foi o primeiro. Por quê? Porque Gangazumba é líder em Palmares no período do quê? Do acordo. Quando é o período do acordo? 1678. A gente pode, eu gosto muito dessas analogias, né? 78 nos persegue, né? Mas não é 1978, né? A criação do movimento negro unificado contra a discriminação racial. É 1678, e também é um acordo, né? Gangazumba estava lá, mas, pô, se eu estou dizendo que as primeiras indicações de Palmares são do final do 16, então a gente já tem pelo menos 90 anos, né? No barato, 90 anos da existência de Palmares, né? Que não era um único quilombo, eram vários, no momento estava acordo. Então a gente tem que pensar em uma dupla dimensão de acordo. Primeiro, uma tradição cultural africana de enviar embaixadas, receber embaixadas no contato mundo europeu, os mundos europeus com mundos africanos, desde o século XVI no continente africano. Então, há indicações ali que essa ritualização de receber embaixada, há descrições, inclusive, que a embaixada de Gangazumba é recebida, há indicações que eles vão com roupa de casca de árvore, com barbas decoradas. Isso é incrível, porque é uma ritualização desse encontro. Então, a gente não precisa pensar esse encontro como um encontro de traidores, como encontros que alguém que vai negociar, que vai fazer um acordo, vai capitular diante da vitória do opressor. Pelo contrário, as autoridades tinham a percepção que era impossível acabar com o Palmares. Por que era impossível? Primeiro, que ele constituía um imã de contínuas fugas, né? Então, há indicações hoje que os africanos podiam estar chegando àquela região de Pernambuco, chegando do continente africano. Também isso não é outro romantismo, eu escrevi sobre isso. Os africanos, ou pelo menos parte deles, já está sabendo de Palmares antes de chegar no Brasil. Está sabendo de Palmares no navio negreiro. Está sabendo de Palmares na margem das praias africanas. Tem documento que sugere isso, né? Então, dessa dimensão, era impossível. E a outra era a reprodução. Se você tem uma comunidade ali, a gente conta uma geração, 20 anos, quer dizer, qualquer 20 anos você renova uma geração de gente que está o quê? Nascendo livre em Palmares, né? Falando um outro tipo de língua, né? Nunca tendo conhecido a escravidão, porque a gente trabalha com africano escravizado, ele não era escravo. E o cara que nasce em Palmares também não nasce escravizado, ele nasce livre em Palmares, né? Então, talvez há indicações que algum daqueles capturados em Palmares só foram conhecer a escravidão colonial com 15, 20, 30, 40 anos de vida, porque eles nasceram em Palmares, nasceram livres. Então, tem que tomar cuidado, porque, às vezes, essa polarização entre Gangazumba, que propõe um acordo, que cede, que capitula diante de um Zumbi guerreiro, apaga uma experiência histórica que nós precisamos conhecer mais. Nós temos que conhecer mais, inclusive sobre a própria biografia de Zumbi. Né? O que tem se falado, eu escrevi até um livro sobre isso, que tem um documento supostamente encontrado pelo Décio Freitas, do qual nós temos que reverenciar como
né, dois, né, mais importantes historiadores de Palmares. Você tem também o Edson Carneiro, que utilizou fontes, né, até o momento que o Edson está escrevendo, que é um intelectual negro, né, ali em meados dos anos, né, meados dos anos 40 do século XX, ele está manuseando uma documentação, conseguindo reunir. Mas quem acha esse documento sobre a vida de Palmares é o Décio Freitas, que não é um intelectual negro, mas é um intelectual gaúcho, vinculado à esquerda, vinculado a uma esquerda que resiste ao golpe militar de 64, enfim. E é o Décio que lança a ideia de que o Zumbi teria nascido, né, em Palmares, capturado quando criança, naquelas expedições, eram frequentes, anuais, né? Talvez anualmente tinha 2, 3 grandes expedições a Palmares, né? Então, aquilo se repetia, ano após ano, tentativa de reprimir. Os holandeses tentam reprimir Palmares, né? Os portugueses, inclusive, uma sugestão que, durante o período holandês, Palmares consegue crescer ainda mais. Cresce por quê? Porque não tem uma repressão permanente portuguesa, colonial. Cresce também porque é uma desorganização dos engenhos com a invasão holandesa, então mais número de escravos cresce. E entre aspas, esse suposto isolamento de Palmares permite que endogenamente a população cresça mais ainda. Então, Zumbi teria nascido, né, ali em algum dos quilombos, dos mocambos de Palmares, repito, não era só um, a indicação de pelo menos de 15, né, entre grandes, médios e pequenos acampamentos, talvez fossem mais, teria nascido ali, né? Numa dessas ações de repressão, ele é apreendido como criança, preso, capturado, levado para Porto Calvo, criado por um padre, cujo nome o padre deu a ele o nome de Francisco. Ele aprende a ler latim e tal, e na fase da sua juventude, talvez com 15 anos ou mais, isso está no texto do Décio Freitas. Esse documento nunca foi localizado. Ele foge para Palmares e ali se apresenta como mais um líder guerreiro. Então, é possível que isso tenha acontecido, é verossímil, né? Mas nós já estamos falando o quê? Nós já estamos falando, né, da década de 60, né? O Zumbi teria nascido ali nos anos, né, 40, 45, 50, fugido para Palmares nos anos 60, né? E ele vai estar ali naquela tensão que foi as tentativas de acordo. Agora, os acordos também não precisam ser desqualificados. O que significavam os acordos? Primeiro, a coroa portuguesa reconheceria as terras onde estava o quilombo de Palmares, ou os quilombos, onde estavam os quilombos de Palmares, né? Reconheceriam, né? Então, tem uma discussão de que eles estariam migrando. Por exemplo, a gente sabe que o acordo não foi cumprido, não só porque Zumbi reage ao acordo. O acordo não foi cumprido porque muitos fazendeiros tinham interesse nas terras onde estavam Palmares. Então, o acordo, do ponto de vista dos fazendeiros, da coroa portuguesa podia ser importante, que cessava, né, aquela guerra permanente, mas para fazendeiros que estavam muito interessados numa expansão da fronteira agrária ali, não era interesse que o quilombo fosse reconhecido naquele espaço, como foi reconhecido São Basílio do Palenque, como foram reconhecidas comunidades maroons do Suriname, principalmente os samacas, que fizeram tratados coloniais com a coroa, né, com o poder colonial holandês desde o século XVII também. Mas ali não é cumprido. Há tensões que também eram comuns, né, em reinados africanos, tensões pela sucessão, pelo poder e tal, né? Às vezes isso é jogado como uma imagem muito estigmatizante do que é as relações de poder no continente africano. Eu sempre faço questão de falar no continente, não na África, que às vezes a África é tratada como se fosse uma coisa só. O continente, a ideia de continente é o continente americano, são várias coisas. É o continente asiático, é o continente africano. Claro que é uma palavra moderna, mas chama a dimensão porque para a diversidade de povos, organizações políticas, étnicas, com cultura material, cultura imaterial. Então, esse está ali a confusão, e surge uma liderança, que é o caso de Zumbi, que não é que só não aceita, ele migra com um grupo deles para um outro, né? Tinha uma discussão entre, né, Cucaú, né, e o quilombo, né, os grandes acampamentos do macaco, era uma expressão. O macaco
né, onde ficava uma grande quantidade de quilombola, e Cucaú, que é até um dos títulos do livro mais recente, excelente, da professora Silvia Lara, da Unicamp. E aí essas tensões continuam, né? A gente tem que ver o que estava em jogo em termos de quê? De expectativas de gerações diferentes. Então, você podia ter uma geração ali de Palmares que estava na terceira, quarta geração de gente que nasceu ali, né? Que teve seus avós nasceram ali, ou até mesmo bisavó, se você pensar em termos de geração, que conta a cada 20, e podia ter escravizados mais novos, fugindo, com expectativas outras de quê? De migração, talvez as formas de organização, que, embora houvesse a realeza, uma dimensão de organização militar, houvesse também, né, tudo nos aproximando das possíveis interpretações, houvesse ali uma dimensão atomizada de poder nos quilombos também. A gente tem, às vezes, uma expectativa, às vezes romântica, né, de ver uma única liderança com poder muito concentrado, né? E há populações africanas, né, ou micro-sociedades ou coletividades, como é a melhor maneira hoje antropológica de identificar essas populações africanas, ou seja, micro-sociedade, coletividade, com forma de organização diversa, que inclui, inclusive, a atomização do poder, o poder talvez menos concentrado, como se fosse o que a gente chamaria um poder de uma realeza europeia, embora também ali houvesse tensões entre os senhores feudais, entre uma burguesia emergente, e talvez essas tensões também podem ter mobilizado, né, de um lado, a não concordância de Zumbi com o seu grupo, do acordo, porque o acordo também sugeria que Palmares não receberia mais fugitivo. Exato. Né? Por exemplo, no Caribe, há indicações de que há acordos para a Jamaica, há acordos no Suriname, há acordos no México. Né? Então, o Brasil talvez, ou o Brasil, a América Portuguesa com Palmares, tenha sido os exemplos mais antigos, mas hoje estão bem documentados acordos para os quilombos na Jamaica, acordos para os quilombos no México, acordos para os quilombos no Suriname. Está bem documentado. E na Colômbia. E muitas dessas comunidades existem. Na Jamaica, elas existem até hoje. O Suriname existe até hoje. Inclusive, o acordo é um ritual, que eles celebram o acordo. Né? Então, de um lado, Zumbi pode não ter topado esse acordo, né? E, ao mesmo tempo, visto, ou seja, a ganância dos proprietários de terra, dos fazendeiros, dos senhores de engenho, que não abririam a mão de uma área agricultável, uma área de fronteira, de expansão econômica, que seria a região onde Palmares iria ficar aparentemente isolado sobre o reconhecimento da coroa portuguesa. A gente podia até imaginar o que poderia ter sido Palmares, sem ironia, com 10, 15, 30, 40 anos de reconhecimento da coroa e depois ser atacado. Ou mesmo a ideia que Palmares podia ter continuado no tempo. Tudo isso é possível, do ponto de vista de pensar as possibilidades históricas, do que significou Palmares naquele contexto histórico específico. O que isso vai se transformar como simbologia depois é uma outra história, não menos importante, né? E não fictícia, é uma outra história da capacidade de adaptação e ressemantização de quê? De símbolos de luta e de experiências históricas das mais diversas, que, historicamente, elas podem ser o quê? Elas podem ser recuperadas numa certa memória, podem ser recriadas também numa certa memória. Claro, exatamente, Flávio. Porque o que eu estava me referindo era justamente sobre esse termo, essa parte do acordo que você mesmo refere no seu livro, né, de não aceitar novos escravos fugitivos ali como uma condição do próprio acordo que a coroa estava propondo naquele momento, né? Ou seja, durante muitos anos tentou destruir Palmares militarmente, depois chega a esse patamar, inclusive, de propor esse acordo, mas incluindo aí uma condição que me chamou a atenção justamente lendo o seu livro, do quanto fez saltar ali uma oposição, né, a esse termo, particularmente, porque, óbvio, se fosse um acordo reconhecendo todas a importância, inclusive, da luta negra, etc., e pudesse, a partir dali, ser um ponto de apoio para expandir
a luta pela libertação e o fim da escravização, né, seria outro sentido. Mas eu queria aproveitar já, e, na verdade, essa segunda parte, inclusive, me parece que é bem importante também, porque toda a tradição e a história do povo, da luta dos negros no Brasil mais recente contra o racismo, não à toa se remete a Palmares, retomando toda essa força. Inclusive, eu achei muito forte essa frase que você colocou, de que a gente poderia dizer que Palmares nunca deixou de existir, né? Porque ela também, esse imaginário que na época causava tanto temor à elite, né, colonial, mas também à metrópole portuguesa, não por acaso, como você disse, era conhecido por negros escravizados antes mesmo de chegar ao Brasil, e não à toa uma memória e uma bandeira tão forte, né, até os dias de hoje na luta dos negros contra o racismo, contra todos os reflexos que a gente sofre nos dias de hoje. Inclusive, é muito rico voltar nessa história toda que você resgatou muito bem, da força que tem, né, a luta do povo negro, porque a gente acabou de passar no país, logo no Brasil, né, que recebeu justamente a maior parte do contingente de negros que foram arrancados à força, né, do continente africano, escravizados, foi o Brasil o principal destino, e a gente acabou de passar por uma situação política nacional nos últimos anos, de um golpe institucional, de um governo de extrema-direita, que a gente poderia até dizer que significou um choque à direita nas relações raciais no país, e onde, justamente não à toa, a memória de Palmares foi bastante atacada, né, inclusive utilizando até figuras negras, né, que presidiram a Fundação Palmares, tudo mais, para, na verdade, atacar os direitos dos negros e tudo que significou a história de luta de Palmares e toda essa tradição insurgente, né, que não à toa, na figura do Zumbi, não é por acaso que foi, né, a figura de Zumbi, o dia 20 de novembro, passou para a história como parte de um símbolo de uma resistência que não aceita, né, esse tipo de imposição, de que os negros, por exemplo, para ter os seus direitos reconhecidos, deixem de lutar ou deixem de seguir a sua luta pela liberdade, né, e contra o racismo. Mas eu queria aproveitar, Flávio, que você mencionou, inclusive, a luta enfim, esse aspecto de como se deu o próprio processo da abolição da escravidão no Brasil, porque também a gente sabe que durante tem várias leituras aí para esse processo, né? Alguns que enfatizam mais os aspectos econômicos, outros que enfatizam, inclusive, mais o papel da Inglaterra e da pressão inglesa, da opinião pública, né? Mas justamente subvalorizam o papel que tiveram os próprios negros, a luta do povo negro, como um papel fundamental para que se desenvolvesse, se chegasse ao processo de abolição da escravidão no nosso país. Mas eu queria aproveitar, primeiro, para te perguntar essa questão, se você pudesse mencionar um pouco, e já conectar com uma pergunta, Flávio, porque, assim, no livro, tem um livro que é bastante conhecido, né, que é um livro do Clóvis Moura, de 1959, Rebeliões na Senzala, em que ele abre justamente o livro com uma crítica aos setores que buscavam tratar a luta do povo negro, né, como se fosse um resultado apenas de uma rejeição cultural dos negros aos padrões culturais do senhor, português, etc. Ou seja, um movimento anti-aculturativo, né? E não como um resultado, na verdade, esses processos de luta, como um resultado da condição que a própria escravidão submetia os negros e que levava, inevitavelmente, a todo um processo de resistência, não só individual, mas coletivo, né, como você mencionou, inclusive os quilombos e outros processos de luta, né, contra essa condição totalmente subhumana que a própria escravidão provocava, né? E, nesse sentido, o Clóvis Moura ele vai fazer ali uma polêmica com esses setores que tratavam só como uma espécie de resistência cultural apenas, colocando a discussão da luta negra no terreno
da própria luta de classes, né? Inclusive, ele vai chegar a fazer algumas afirmações bem fortes ali para que não permitia, na verdade, separar a luta negra da luta de classes. Então, eu queria que, se você pudesse, você comentasse um pouco se, na sua visão, a luta negra é parte da luta de classes e essas referências, inclusive, que o próprio Clóvis Moura faz nesse livro, nas suas abordagens. Bom, assim, você chama a atenção de vários aspectos. Até para que eu não me perca, eu tenho que organizar no bom sentido. Uma é a questão da abolição propriamente como uma luta mais ampla, né, e como isso se articula o 13 de maio e 20 de novembro, duas datas distantes no tempo, a gente vai tratar disso, e a outra é o Clóvis Moura. Né? Então, eu vou tratar primeiro do Clóvis Moura e depois vou voltar para essa dimensão da abolição, a luta negra e o quilombo como a simbologia da luta negra, mas num tempo distante, fundamentalmente quando houve a abolição. Olha, eu não tenho dúvida da originalidade, né, da importância da obra do Clóvis. Está bem documentada que o Rebelião de Senzala é produzida no final dos anos 40. Né? A indicação que a primeira versão do livro do Clóvis estava ali pronta no final dos anos 40, quase na passagem para os anos 50. Há indicações que ele tenta publicar esse livro, né? Inclusive, né, o livro é rejeitado pelo próprio Caio Prado, então um intelectual importante, com prestígio, já com entradas intelectuais, e finalmente ele só consegue publicar esse livro em 1959. Inclusive, parece uma piada, mas não é piada. Ele publicou pela editora Zumbi, que era uma editora comandada. Havia muitas pequenas editoras na mão de comunistas, filiados ao Partido Comunista. Havia toda uma preocupação de muita propaganda e pequenas editoras, e ele publica pela editora Zumbi em 1959, com título extremamente, né, provocativo no sentido do que a gente está hoje discutindo, né? Luta negra em debate, rebeliões na senzala, quer dizer, as senzalas, que é o espaço onde só tem o que a violência senhorial, a dor da exploração, né? Também é o lugar onde se produz o que a energia da revolta, a energia do protesto, a rebelião de senzala. Então, foi muito importante. O Clóvis, de fato, como você falou, eu queria só repetir e dar nome, ele está, de alguma maneira, dialogando com a interpretação sobre os quilombos de Palmares, ou não só os quilombos no Brasil, como uma luta contra a cultura ativa, ou seja, a dificuldade do africano escravizado se adaptar à opressão cultural. Então, ele foge para o quilombo como se fosse o único espaço em que ele pode recriar essa dimensão cultural. Então, de alguma maneira, né, isso desqualificava, do ponto de vista político, a capacidade de interpretação política da luta negra. Inclusive, talvez o que o Clóvis estava ali naquele momento chamando a atenção é que o quilombo, não só o quilombo, mas o quilombo também tinha os projetos negros. A gente começa a falar hoje sobre igualdade racial, mas muitas vezes isso é um perigo. Olha só a dinâmica das políticas do poder público, como se a própria comunidade negra não tivesse os seus projetos. A comunidade negra, hoje, tem os seus próprios projetos de autonomia e cidadania. É isso que o Estado e os governos têm que reconhecer, e não, na verdade, a ideia de que essa comunidade negra, assim como houve uma abolição, supostamente como uma dádiva senhorial, espera uma política pública. A gente sabe o que a gente quer para a escola, a gente sabe o que a gente quer para a cidadania, a gente sabe o que a gente quer contra a letalidade policial, a gente sabe, né? E a gente a gente exige ser ouvido, exige participar de quê? De toda e qualquer formulação de uma política mais ampla, que inclui, inclusive, o quê? Os nossos projetos, os projetos negros. Então, isso, o Clóvis, de alguma maneira, estava dialogando. Eu acho que o Clóvis faz uma coisa. Eu outro dia fiz uma live, enfim, uma participação com um grupo importante de intelectuais negros, né? Intelectuais negros marxistas, enfim, que certamente você conhece, muitos do público que está nos assistindo conhece. E eu chamei a atenção de uma originalidade da obra do Clóvis que foi pouco explorada.
o Clóvis foi o primeiro cara a chamar a atenção que as chamadas lutas do período regencial houve uma percepção política dos escravizados e os negros. Quais são as lutas do período regencial? Cabanada, cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha. Todas essas lutas do período regencial, que às vezes a gente aprende a decorar lá no livro didático, aparece que lutas que se alocam num tempo histórico, sem a presença de Dom Pedro I, que vai abdicar em 31, em 34 morre, e a ascensão de Dom Pedro II, que ainda estava menor, na menoridade. Então, a não existência de uma liderança unificada no Império, tudo bem, você vai ter uma regência trina e depois a regência una, que é o período regencial, faz com que possam eclodir várias dessas revoltas, que muitas das vezes, revoltas intra-elite, como a Farroupilha, por exemplo, a revolta intra-elite, do interior da elite, mas que tem o quê? Reverberação, repercussão e capacidade de leitura política de setores subalternos, que inclui o quê? Inclui os escravizados, inclui os libertos, inclui os negros. Então, a população negra vai participar da balaiada, da cabanagem, principalmente. A balaiada, que é uma luta negra rural, com quilombos comandado pelo Cosme, que é também a possibilidade de pensar projetos negros. Projetos de quê? Projetos de afirmação. Embora a gente possa colocar que muitos desses projetos tinha sua especificidade. A Revolta dos Malês, né, que foi pesquisada, tem sido pesquisada, numa das mais importantes contribuições da historiografia brasileira do João Reis, mostra que os africanos malês, que eram conhecidos como africanos islamizados, eles não contavam com o apoio dos escravos nascidos no Brasil, que a gente chama de crioulo, eles não contavam com o apoio de africanos, né, da África Oriental, que seria Moçambique, africanos da África Central, que seria Congo, Angola, Cabinda e Benguela. Então, tem que olhar também esse projeto com as suas especificidades. Né? Aí é o momento de reconhecer isso historicamente, com cuidado como historiador e analista, de não romantizar, de não chamar para uma dimensão anacrônica. Mas talvez o Clóvis já tivesse colocado aquilo em 59, e a obra depois tem uma grande mudança entre... ele aumenta bastante o livro, que a primeira edição do Clóvis é de 59, né? E a segunda edição já vai ser em 72. Então, já se passou mais de uma década quando tem a segunda edição, com muita força, a edição de 81. Depois o Clóvis vai atualizando as edições dele. Mas já estava lá colocado. Então, o Clóvis, inclusive, uma dificuldade como intelectual negro, autodidata, se afirmar num campo de estudos em que, ainda, embora não houvesse ainda uma dimensão acadêmica estrita, ou seja, uma produção historiográfica como é hoje, quase totalmente escrita no interior da universidade, havia ali talvez uma incapacidade de reconhecer que alguém, fazendo usos da bibliografia, fazendo uso de pesquisa e de maneira autodidata, que foi o Clóvis, está produzindo uma reflexão muito interessante e que vai ter impacto muito tempo depois. Eu diria que eu, por exemplo, sou fruto, né? Começo a estudar na minha graduação em 86, então eu me lembro lá da força do livro, aquele livrinho pequeno da coleção Primeiros Passos, né? Quilombos e Guerrilhas do Clóvis. Aquilo mexe comigo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci o Clóvis, eu estava no quartel ainda, não estava nem na universidade. O Clóvis foi dar uma palestra em 83, na Santa Úrsula, e eu fui lá, uma irmã me falou, olha, o Clóvis de Moura, ela já sabia. Naquela época eu já tinha começado a tentar entrar na universidade. Comecei a entrar na universidade em 81, fazendo vestibular, mas só acabei entrando em 86. Nesse meio tempo eu fiquei no quartel, fiquei um tempo no Exército, né, serviço militar obrigatório. Então, eu me lembro lá do impacto de ter conhecido o Clóvis lá, de ter conhecido a obra dele. Então, é muito importante isso. Agora, a gente faz um outro caminho agora, que é o quê? O que tem a ver Palmares, a luta negra de Palmares, a simbologia de Zumbi e o 13 de maio de 88. Do ponto de vista temporal, a distância é total. A distância é de 200 anos, 250 anos ou mais. Tá? Mas o que acontece é que os quilombos continuaram a existir no Brasil, tem quilombos em todas as partes do Brasil, assim como tem escravidão, né? Antigamente se falava do Oiapoque e Chuí, hoje não é mais assim que se fala. Tem escravidão lá em cima de Manaus, tem quilombo, em toda a Amazônia tem quilombo, Nordeste, o extremo sul, tem quilombo
quilombolas atravessando a fronteira em direção às Guianas, tem quilombolas atravessando a fronteira com relação onde é hoje Bolívia, tem quilombolas atravessando as fronteiras do Uruguai, da Argentina e vice-versa, comunidade. Há indicações hoje que algumas informações do que vai acontecer em Santo Domingue estão entrando por fugitivos da Guiana Francesa que atravessam em direção ao Brasil. Então, você tem uma circulação de informação, uma interpretação dessas informações, uma cultura política que não passava pelos setores letrados, né, oficiais daquela sociedade, mas passava através de marinheiros, de contatos, uma cultura oral. Isso está tudo documentado, na cultura oral, nas florestas ali da Amazônia, onde é hoje ali o Amapá, divisa com a Guiana Francesa. Bom, e essa luta permanece. O que foi a abolição? A abolição é o 13 de maio, mas não o 13 de maio no sentido de uma dádiva senhorial da figura da princesa Isabel. Então, o que os estudos estão mostrando hoje? Primeiro, aí, sem o que eu vou lá falar, primeiro, eu já tiro a palavra primeiro. Vou colocar alguns aspectos. Que primeiro dá uma ordem de hierarquia. Então, eu quero tirar essa primeiro e segundo, que dá uma dimensão, sabe, do que é mais importante vem na frente. Então, o que você tem? Você tem uma opinião pública muito forte nas cidades, papel dos jornalistas, entre os quais intelectuais negros, que tem, né, no Rio de Janeiro, Desterro, que é Florianópolis, Salvador, nas grandes cidades, São Luís, Porto Alegre, uma presença de várias associações abolicionistas, com a presença de intelectuais negros, né, que cada vez hoje vários estudos têm mostrado. Isso produz o que a gente chamaria hoje de uma pressão da opinião pública, né? Parece uma dimensão extremamente moderna, atual, mas a gente já pode falar até com o papel da imprensa. Então, não é uma luta parlamentar, exclusivamente parlamentar. Ao mesmo tempo, essa pressão nós temos que tentar ver do ponto de vista do mundo rural, que era o mundo predominante, embora houvesse, né, existissem cidades negras grandes, né, nessa ordem, né, Rio de Janeiro, a maior do Atlântico, Salvador, Recife, Porto Alegre e São Luís também eram grandes cidades negras, né? Você tem um mundo que a escravidão é predominantemente rural, então há indicações de que essa pressão chega até as senzalas, então há uma leitura nas senzalas do que está acontecendo. Essa imagem que o escravizado está na senzala e não sabe o que está acontecendo em torno dele, que precisa de um abolicionista branco que vai lá, acorda ele, diz que está lutando para ele, é uma imagem totalmente caricaturada do que de fato tem de fonte. Hoje, os estudos estão mostrando que os escravizados sabiam o que estava acontecendo na Guerra Civil Americana, sabiam o que estava acontecendo no Haiti, sabiam o que estava acontecendo no Caribe. Falou, peraí, cara, será que não é exagero? Não é exagero, não. Tem muitas indicações, algumas apenas indícios e outras relações diretas, por exemplo, uma revolta de escravos em Cerro, em 1864, né, em Minas Gerais, que os revoltosos estão acompanhando o desdobramento da Guerra Civil nos Estados Unidos. Uma revolta no Maranhão, em 1867, os escravizados sabem o que está acontecendo na Guerra do Paraguai. Uma revolta escrava em 1860, no Espírito Santo, né, na região de Itapemirim, que os africanos estão acompanhando a sucessão do Reino do Congo. Eles sabiam tanto que podia estar acontecendo, o que a gente chama mundo europeu, né, porque chegavam aqui navios, chegavam marinheiros, havia uma cultura oral de panfleto, né, era uma época que não havia diferença entre quem leu e quem ouviu de quem leu, que hoje é óbvia a diferença. Pablito, você leu ou ouviu de quem leu? Século XIX, você ouvir de quem lê era igual a ler. Ninguém distinguia. Não, ele leu, ele ouviu de quem leu. Então, essa cultura oral ampliava. E a abolição, também o quê? Ela tem essa luta, hoje já está bem documentado, que os escravos estão acompanhando o debate e a repressão do fim do tráfico, a repressão da Inglaterra. Inclusive, há documentos que os escravos interpretam que a Inglaterra quer auxiliar pelo mar, e eles têm que fazer pela terra. Então, uma série de revoltas no final dos anos 40, que os escravizados estão completamente, né,
atentos ao que está encontrando. Por exemplo, tem uma revolta em Taubaté, em 1854, que é uma revolta que ocorre em torno da preparação de uma festa de congada, que os escravizados estão o quê? Insatisfeitos com a diminuição dos feriados religiosos. O que é isso? 1852 tem uma bula papal diminuindo o número de feriados religiosos. Essa bula papal tem impacto no mundo do trabalho internacional, que diminuiu o número de feriados religiosos, incluía uma boa parte de países cristãos, e principalmente católicos, e incidia sobre feriados religiosos. Menos feriados religiosos para os escravizados, era menos dia de festa, os dias da congada, de tudo que eles faziam. Então, esse é um exemplo de quê? De uma articulação, de uma percepção política. Não é romantismo reconhecer isso. Reconhecer uma luta. Inclusive, no Caribe, se fala de que o que acontece no Haiti é como se fosse um 11 de setembro. Provoca uma onda, né, de temor revolucionário. Então, se temia o envio de quê? O envio de emissários. Mesmo para coisa, aqui no Brasil, as autoridades consulares falam assim, nós temos que estar atenta, porque, no caso caribenho, está sendo enviado emissários negros jamaicanos para Cuba. Então, temos que tomar cuidado que isso pode acontecer no Brasil. Isso não era impossível, porque houve, inclusive, a imagem que o Haiti poderia aparecer. Mas vamos para a abolição. Hoje, o que os estudos estão mostrando, e eu sei de um estudo aí, eu não posso dar tanto detalhe, que está sendo preparado, né, que deve estar saindo em algum momento, talvez o ano que vem, que mostra uma grande revolta de escravos que parte da região de Cubatão até em direção a Santos, em outubro de 1887. Essa revolta, do qual morre, para São Paulo, morre um escravizado chamado Pio, que os historiadores sabem, ela não é uma novidade, mas tem pesquisas que estão se aprofundando nessa revolta como se tivesse sido um dos movimentos finais com maior repercussão para forçar a opinião pública e as autoridades a decretar a abolição. Então, por mais que a abolição não se revertesse em seu desdobramento com uma política de cidadania, com uma política de reparação, temos que tomar cuidado de não reconhecer na abolição uma luta social ampla. Hoje tem indicações que o movimento operário, em várias cidades, como Rio de Janeiro, né, os estudos do Badaró, que você conhece, Marcelo Badaró, estão apoiando a abolição. Então, são movimentos operários apoiando a abolição. Hoje há indicações que várias sociedades carnavalescas, na década de 80, desfilavam sociedades carnavalescas na escola de samba. A sociedade carnavalesca com o pavilhão do quê? Da emancipação. Então, é uma luta social ampla que mobiliza vários setores da sociedade brasileira, e aí é o que dá o detalhe que nos interessa. Inclusive, e mais ainda, setores negros letrados, setores negros escravizados, setores negros de fugas coletivas, setores negros de quilombo, setores negros de revolta. Então, talvez é isso, quer dizer, que tem um movimento que já está reconhecendo essa luta da abolição como uma luta social mais ampla. Mas ainda falta reconhecer que nessa luta social mais ampla há um movimento social. Como a gente tem que reconhecer que todas as transformações da sociedade brasileira, a jornada de trabalho no início do século XX era 16 horas de trabalho. Hoje é 8, e os trabalhadores lutam para quê? Contra o trabalho terceirizado e para a diminuição de jornada de trabalho. Isso é luta de classe. E é possível identificar isso em processos históricos muito de longuíssima duração. Então, a gente pode ter e deve ter sempre o cuidado com os anacronismos, o cuidado com o romantismo, mas isso não nos impede de de pensar reflexões no sentido muito mais ampliado e conectado de experiências históricas de lutas sociais, né? Isso que é a grande diferença hoje. O que aconteceu é que uma geração, né, dos anos 70 para cá, né, eu sou de 64, né, em 78 eu tinha apenas 14 anos, então eu não posso me colocar na escadaria do municipal na criação do movimento negro, porque eu não tinha idade para isso, estou com 14 anos ali de ser morador do Rio de Janeiro. Mas
Esse movimento dos anos 70, que inclusive inclui a criação em 78, do Movimento Negro contra a Discriminação Racial, foi a propósito também, não quer dizer que foi a propósito só disso, de um episódio de letalidade policial numa delegacia em São Paulo, né, no início de 1978, que assassinou um sujeito chamado Robson. Aquilo foi mais um ingrediente, mais um, quer dizer que foi só aquilo. Tem uma memória daquilo, né, do que foi a criação, que era também um movimento social negro, como foi o movimento negro. Por que o movimento negro unificado? Que haviam vários movimentos, haviam vários grupos, né? Talvez não com uma força que vai ter, de fato, e a representação. Isso não quer dizer que a gente não reconheça a mudança desse patamar, do ponto de vista, né, da luta negra, a partir de 78 também, em plena ditadura militar. Quer dizer, até interessante, né, fazendo aí um paradoxo com o Clóvis Moura, né? A luta negra foi retirada da sociedade brasileira, das transformações brasileiras. A luta negra durante a escravidão é a luta dos escravos. Quilombo é a luta dos escravos. Não, a luta negra de Jubilear. No período regencial, as lutas dos movimentos sociais incluíram também a mobilização de escravizados, de libertos, com fuga, como a luta a favor da redemocratização do Brasil. As organizações dos movimentos sociais negros, principalmente os movimentos sociais negros dos anos 70, tiveram um papel para além do próprio movimento contra a discriminação racial. Foi também um movimento pela redemocratização. É interessante isso, porque nós somos alijados do quê? De uma leitura histórica. O movimento negro é só uma luta, que é uma luta contra o racismo e a discriminação racial. Ora, o que é a luta contra o racismo e a discriminação racial? É a luta pela cidadania, é o reconhecimento da cidadania. Isso tem que ser o quê? De alguma maneira considerado. E muitas vezes não tem sido considerado nos estudos. Muito interessante, Flávio, essa discussão, porque eu acho que justamente esse resgate que você fez, acho que ajuda a colocar o olhar nosso também num patamar que não é só olhar a história como uma sucessão de fatos dados pela narrativa oficial, né? Ou como se a história dos negros no Brasil ela fosse determinada, em primeiro lugar, pela institucionalidade, seja no Império, seja hoje em dia, e não justamente pelos processos de luta, de mobilização, de insurreições, ou seja, os processos de luta de classes, né? Como você, inclusive, colocou muito bem. E eu queria aproveitar na verdade, essa questão também me interessava ver se a gente debatia um pouco isso, para lançar mais luz ainda sobre o papel que teve a mobilização fora das instituições, né? E que, obviamente, até os dias de hoje, a gente vê as instituições do próprio Estado, muitas vezes, quando o movimento já está em curso, né? Reconhecer o movimento, até assimilar partes das reivindicações deles, mas justamente para também ir limitando o alcance e a profundidade que os movimentos de luta de classes podem se desenvolver, particularmente da luta dos negros, né, de poder chegar, inclusive, a tocar a estrutura, a raiz de toda a sociedade capitalista, né, onde o racismo se apoia, se mantém, se perpetua até os dias de hoje. E eu queria aproveitar, Flávio, que na entrevista anterior a gente estava falando um pouco com o João José Reis a respeito da greve dos ganhadores, né? E você mencionou, inclusive, alguns processos de luta, inclusive mencionando como os processos de luta e de resistência, de insubordinação, de insurgência negra, elas continuaram acontecendo na segunda metade do século XIX. A gente falou um pouco com ele sobre a greve dos ganhadores, mas a gente sabe que teve outros processos, inclusive, como a greve dos tipógrafos e outros movimentos, né, que ocorreram, particularmente dos setores
escravizados ainda, né? E uma questão que eu fiquei pensando enquanto você estava falando sobre, inclusive, os setores do movimento operário que estavam lutando, se somaram também à luta pela abolição, é pensar um pouco por que, por exemplo, no Brasil não houve uma confluência entre toda essa história de luta, né, de insurgência negra com os setores do movimento operário, que estavam também se organizando de alguma forma e tal, para que esse processo, inclusive, de transição que houve, né, do trabalho escravo para o trabalho livre, não fosse justamente mantendo a subordinação dos negros a uma sociedade de classes, né, onde houve, por um lado, o reconhecimento de juridicamente, né, do fim da escravidão, mas onde os negros continuaram sendo subalternizados, continuaram sendo oprimidos na sociedade, e isso se expressou, inclusive, em como a abolição não solucionou várias questões, né, profundas, inclusive, que o povo negro continuou sofrendo no Brasil, como a questão da terra, como o problema da desigualdade salarial, como o problema da opressão e da humilhação racista, né, que os negros sofrem cotidianamente, né? Então, uma questão que me ficou assim pensando que os negros escravizados, né, e os descendentes deles fizeram parte fundamental da formação da classe trabalhadora brasileira, né, e nessa segunda metade do século XIX, a gente teve vários processos de luta, alguns deles, inclusive, com uma confluência das lutas dos escravizados negros, inclusive de negros libertos, com métodos, inclusive, de luta, são tipicamente operários, como as greves, né, como processos inclusive, de insubordinação urbana, como foi a Revolta dos Malês, a própria greve dos ganhadores de 58, né, e tendo em vista essas experiências de insurgência que foram acumuladas ao longo de vários anos, e essa tradição que alguns operários traziam até do movimento operário na Europa, né, uma questão que eu fiquei é por que no Brasil justamente não surgiu um pensamento, um setor que buscasse reunir todas essas experiências e se apoiasse, inclusive, nessa longa trajetória de luta negra, né, para apresentar um projeto político independente das diferentes alas aí da elite brasileira, que pudesse atacar esses problemas mais profundos, né? O problema da terra, dos salários e as demais necessidades dos negros e negras no nosso país. Eu queria, se você pudesse desenvolver um pouco essa ideia, assim. Por exemplo, no Haiti chegaram a tomar o poder com a Revolução Haitiana e virou um exemplo também internacional. Você já falou do exemplo da importância que teve, inclusive, Palmares, mas, assim, o que a gente poderia pensar sobre por que não houve uma confluência entre essas lutas operárias, as lutas negras, a ponto de chegar até tocar, né, e solucionar, inclusive, pela via da própria luta de classes, esses problemas mais profundos que os negros viviam no país, de uma forma independente, né, sem estar articulado a nenhuma das alas da elite nacional e internacional. Eu acho o seguinte, eu acho que sempre houve, do ponto de vista da experiência histórica, confluência, sempre. Desde uma experiência como essa que o João Reis coloca num livro fantástico, são os ganhadores, como em Salvador, 3 semanas a um mês, toda a cidade é paralisada por um movimento de grevista, cuja à frente com trabalhadores negros, muitos africanos, que dominavam todo o setor terciário, como dominavam nas mais importantes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, o caso de Recife, em menor grau, do ponto de vista do impacto demográfico, São Luís e Porto Alegre. Esse é um exemplo. Olha, para o Rio de Janeiro, não com tanta força como a revolta dos ganhadores de 57, mas tem o livro de uma historiadora, Juliana Barreto Farias, que é uma historiadora
que atua na Unilab, na Bahia, que ela mostra a greve de 1885, ali na Praça do Mercado. Quem está me ouvindo aqui conhece o Rio de Janeiro, é ali, perto, ali atrás, onde tem a Bolsa de Valores, perto da Praça 15, ali era o mercado, Praça do Mercado, e as quitandeiras também se insurgem ali em 1885. Nós estamos à véspera da abolição. Vários desses outros movimentos estão sendo descobertos pelos historiadores. Aí posso fazer até uma piada. Descobertos, estão escondidos. Aí é o problema do quê? Da produção de uma memória dessas lutas. É o papel da historiografia. O que é a historiografia? Como a história é escrita, que separou essas lutas. Essas lutas foram separadas. Estou me lembrando agora de um outro texto fantástico, publicado na Afroásia, de uma historiadora brasileira negra, que atualmente é professora na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Isadora Mota. Ela mostra uma grande revolta de escravizados em Ibicaba, que era o quê? O coração da presença imigrante no Oeste Paulista. Tem uma revolta ali. Inclusive, os fazendeiros temiam que os escravizados revoltosos entrassem em contato, porque já estavam em contato com os imigrantes europeus ali. Então, esse processo sempre existiu. Então, não foi falta de confluência. O que acontece, principalmente no século XX, com a abolição nos últimos anos do século XIX, é o racismo. É o racismo que tem um papel fundamental de, primeiro, demonizar a memória da escravidão. Já passados 5 anos do 13 de maio, os intelectuais já se referiam à escravidão no Brasil como uma coisa muito, muito antiga e distante. A escravidão no Brasil. A própria sugestão, né, do Rui Barbosa, a frase dele, apagar a mancha, que você sabe que o Rui Barbosa, sim, né, como ministro da Fazenda, instituiu a queima de documento da escravidão, que, na verdade, não foi uma queima de documento da escravidão. Era um aviso aos fazendeiros que tinham expectativa de quê? De indenização. Os fazendeiros tinham expectativa de indenização. Mó barato, os fazendeiros foram apelidados de republicanos do 14 de maio. Eles não eram republicanos, eles eram fazendeiros. Logo depois da abolição, que entre a abolição, 13 de maio, e o 15 de novembro, que a historiografia hoje mostra que é um golpe militar republicano, é mais ou menos 1 ano e meio. Então, depois do 13 de maio, os fazendeiros, que sempre foram fazendeiros, diante da abolição imediata e sem indenização, eles tinham expectativa da indenização. Então, Rui Barbosa, que era um abolicionista republicano, na condição de ministro da Fazenda, ele coloca lá, olha, os documentos serão queimados para apagar a mancha. Essa imagem que projeta o que foi a escravidão como algo muito distante de nós, já era um quê? Uma expectativa da produção da memória que vai apagar essas confluências, vai apagar essas lutas. Olha, nós estamos hoje falando de 135 anos da existência da escravidão no Brasil. Isso significa dizer que qualquer pessoa hoje de 90 anos no Brasil, qualquer pessoa, eu tenho uma mãe viva de 95, qualquer pessoa hoje de 90 anos conviveu com antigos escravizados no Brasil. É simples, é matemática, entendeu? O sujeito que nasceu para ficar escravo no Brasil, ele tem que ter nascido até 1870, porque depois de 1870, 1871, não poderia, já tinha sido extinto o tráfico, a escravidão não poderia mais se reproduzir endogenamente. O que é endogenamente? Ninguém poderia mais nascer escravizado. 71. Ora, se o cara nasce em 70, ele é escravizado até os 18 anos, que a abolição foi em 1888. Se o sujeito nasce em 70 e morre com 90 anos, ele morreu em 1960. 1960. Eu nasci em 64. 1960. Então, qualquer sujeito hoje com 80, 90 anos pode ter tranquilamente nascido na década de 30, na década de 40 e convivido com ex-escravizados. Olha que nós não estamos tão distante assim de uma cronologia formal, que hoje é 135 anos, da experiência de uma sociedade escravista que no Brasil dura
né, do início do século XVI até a última década do século XIX. Então, são praticamente, né, 360 anos, né, que aquele primeiro processo de colonização ali não tinha tantos africanos ali, tinha escravizados indígeos, os africanos começam a chegar com força a partir dos anos 20 do século XVI, então a gente tem em torno de 350 a 360 anos de escravidão no Brasil. Então nós estamos distante disso. Então não é um problema de confluência, é o problema da produção de uma memória que já colocava o início do século XX como o século da modernidade. Então, é um pouco, e aí eu quero chamar a atenção de um outro intelectual negro importantíssimo, que é o economista Marcelo Paixão, atualmente professor na Universidade do Texas, que ele tem um livro, o título é interessante, é economista, o título é A Lenda da Modernidade Encantada. O que é isso? Se criou a imagem da modernidade no século XX, que raça, escravidão ou descendência da escravidão era sinônimo de atraso, era sinônimo de obstáculo de um progresso, de uma modernidade da sociedade. Então, na verdade, eu até brinco, os escravizados, principalmente os negros, já estavam nas fábricas. Hoje os estudos mostram que os escravizados, e negros, porque nem todo negro era escravizado, já está nas fábricas das grandes cidades. O Rio de Janeiro, você pega a região ali da Sacadura Cabral, cheio de fábricas com escravizados e negros. Escravizados e negros em fábrica? Eu pensei que fábrica era só do trabalhador imigrante europeu. Essa é a produção de uma memória, ou a produção de um silêncio dessas experiências ou dessa confluência. Quem retira os trabalhadores negros da fábrica, mesmo em São Paulo, não é o dono da fábrica, é a historiografia que só viu o imigrante branco, descendente de europeu, propriamente europeu, nas fábricas paulistas. Vou pegar um estudo do Jorge Rio Andrews, Negros e Brancos em São Paulo, 1888 a 1988, ele mostra, né, em menor número, em trabalhos hierarquizados, em trabalhos mal remunerados, a presença de população negra nas fábricas de São Paulo nas décadas de 30 e 40. Então, não é um problema de não confluência, é que aí entra a questão fundamental do racismo, né? Por que tem, de um lado, o MST e tem quilombola remanescente? A luta é a mesma, porque ambos estão em direção à definição de território, à conquista do espaço. A luta quilombola parece ser uma luta só do negro e não uma luta no sentido agrário mais amplo, né? Claro. Essa é uma questão. A luta dos trabalhadores. Quem são os trabalhadores terceirizados hoje no Brasil? Quem é a mão de obra? Vários nichos do mundo do trabalho são fundamentalmente dominados pela presença negra. Empregada doméstica, profissionais de supermercado, várias áreas do mundo do trabalho, a presença negra. Bom, não precisa fazer tanto exercício matemático. Os dados hoje mostram, não sabemos o que o próximo censo vai dizer, mas o último censo mostra que nós somos 56% da população. Então, não há nenhum problema que nós estamos nas periferias, estamos nesse mundo do trabalho, mas houve uma produção também de um imaginário, uma produção sociológica que exclui, que coloca a luta negra como uma luta exclusiva do racismo e a luta pela terra, uma luta do Brasil, a luta dos trabalhadores pela luta do Brasil. E a luta negra, a luta apenas pela extinção do racismo. Ora, a extinção do racismo, a erradicação do racismo, passa por uma nova formatação de sociedade que inclui repensar a própria existência do capitalismo. Claro. Porque com o capitalismo, será que o racismo consegue ser extinto com a manutenção da estrutura capitalista? Eu penso que não. Vamos ter o quê? Políticas reformadoras, mas, em tese, a discriminação racial, a desigualdade racial, num sistema de capitalismo, ele é o quê? Ela é alimentada, ela é reproduzida. Então, nós vamos ter que pensar que não é só democracia, só existe sem racismo. Uma democracia, né, sem racismo, tem que ter não só a democracia, mas uma nova formatação de uma sociedade. Nos termos que a sociedade está, de terceirização do trabalhador, como é que você vai eliminar o racismo e manter a terceirização do trabalhador? Ah, não, mas uma coisa, a gente vai manter o trabalhador terceirizado, mas sem racismo. Mas o que é a terceirização do trabalhador?
que é a produção dessa hierarquia do trabalhador? Está fortemente alimentada pelo quê? Pelas hierarquias sociais, pelas hierarquias socioeconômicas, que são atravessadas pelo quê? Pelo racismo, para a qual é a luta negra que está definindo isso. É a luta negra que está se insurgindo contra isso e tal. Então, nunca houve um problema de convergência, de alianças. Na verdade, é a produção de uma narrativa que separa essas lutas, de uma produção de uma memória que silencia essas lutas que estão completamente juntas. Quando a população na periferia para o sinal de trânsito, para o trânsito, ela se insurge contra o ônibus, é também uma luta de democratização que passa pelo quê? Passa pelo enfrentamento o quê? As relações raciais. A letalidade policial, ela tem um foco, né? Quem é que é o alvo da letalidade policial hoje nas grandes e médias cidades brasileiras? É a juventude negra. É a juventude negra. Claro. Então, não tem como acabar com a coisa. Não vão acabar com a letalidade policial ou acabar com o quê? Com a letalidade da juventude negra, mantendo a letalidade policial, mantendo uma política de segurança que vê a população negra como inimiga, vê o jovem negro como que tendencialmente um criminoso, o identifica como um tal. Então, há que haver uma compreensão que a luta negra não é uma luta dos negros com relação aos negros, só para os negros. A luta negra é a luta do Brasil. Então, ao reconhecer a luta de organização negra como movimento negro unificado pela desigualdade racial, que é o MNU, né, lá, também se expressa numa dimensão de luta a favor da redemocratização, a gente tem que entender que qualquer processo de democratização e de mudança na sociedade brasileira passa pelo enfrentamento à discriminação racial e ampliação da cidadania, que inclui, inclusive, o quê? Repensar, né, as lógicas de reprodução de riqueza e poder na sociedade que a gente vive hoje. Muito importante, Flávio, essas questões que você trouxe. Eu acho que diz respeito a um debate, inclusive, longo já, né, mas necessário e fundamental dentro do próprio movimento negro, também dentro do movimento operário, na esquerda, que é justamente não ver uma separação entre a luta negra da própria constituição da classe operária e da luta da própria classe operária, né? Inclusive porque, como você mencionou, o racismo ele divide as fileiras da própria classe trabalhadora, permitindo os capitalistas aumentarem os seus lucros, se utilizando do racismo para explorar ainda mais a mão de obra negra, imigrante, nordestina, né? E, desse ponto de vista, o combate ao racismo é um problema no conjunto da classe trabalhadora, né? E, historicamente, foi bastante importante você, inclusive, mencionar como essa separação entre a classe trabalhadora e os negros, ainda mais num país como o Brasil, é uma separação totalmente artificial, e o debate também sobre como é inseparável a luta para combater o racismo, combater também o capitalismo, e onde essa questão da terceirização é um exemplo bastante categórico. Não à toa, a maioria dos trabalhadores terceirizados, aqueles que ocupam, inclusive, os postos de trabalho mais precários, né, aqueles que são a maior parte dos moradores nas favelas, etc., não por acaso, não é uma coincidência, sejam negros, são justamente o resultado desse processo histórico, né, onde o racismo, como você mencionou muito bem, é uma questão chave, uma questão decisiva para entender a história, a formação da própria sociedade brasileira. A gente, inclusive, está impulsionando, estava comentando com o Flávio aqui antes da entrevista, o manifesto, né, o manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, que toca justamente nessa questão, né? Tem até uma frase que um professor daqui da USP, o Jorge Luiz Sotomayor, que ajudou a escrever, a impulsionar esse manifesto, está ajudando, e a gente quer, inclusive, chamar todo mundo que está assistindo a conhecer esse manifesto, porque entendemos que a luta também parte de uma questão fundamental de combater o racismo, passa por combater a terceirização, a precarização do trabalho,
a letalidade policial, o nível de encarceramento da população negra no nosso país, são todos resquícios que tornam toda essa história que nós estamos discutindo aqui hoje coisas muito presentes no dia a dia da classe trabalhadora, dos negros, das negras no nosso país. E, como bem disse o Sotomayor, a terceirização é uma porta de entrada para o trabalho escravo, não no século XVI, no século XVII, XVIII e XIX. Agora, nós estamos vendo em vários lugares no país escândalos que estão aparecendo aí, os casos de trabalho escravo, e a gente também quer, pela via aqui desse quadro do programa Esquerda em Debate, pela via do Diálogos da Luta Negra, colocar em evidência como o racismo se expressa no cotidiano da classe trabalhadora, com os trabalhadores terceirizados, precarizados, com os trabalhadores imigrantes, que nós estamos vendo internacionalmente não param de aparecer, né? Não só aqui no Brasil, é escandaloso um caso como o do Moise, que foi morto a pauladas, né, em plena luz do dia, como fruto do racismo, sim, mas também como fruto de medidas capitalistas, como é a reforma trabalhista, que legaliza que os patrões arranquem o trabalho, né, cada vez maior dos trabalhadores, se utilizando do racismo, se utilizando do patriarcado, se utilizando da homofobia, inclusive, para precarizar e explorar cada vez mais todo um setor da classe trabalhadora que, como o próprio Flávio mencionou, não é externa, né, à classe trabalhadora. Os negros, os imigrantes, as mulheres, os LGBT são parte da classe trabalhadora brasileira, e é uma questão muito importante, é parte de um debate de estratégias muito importante para a gente fazer na esquerda, no movimento negro, no movimento operário, no movimento de mulheres, né, que é como enfrentar o racismo e como não é possível igualdade para negros e brancos, homens e mulheres, imigrantes e nativos, dentro de um sistema social que é fundamentado na desigualdade, na exploração, na opressão, que é o capitalismo. Então, acho muito, muito importante, Flávio, essas questões que você mencionou. Era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui, justamente para fazer, ligando com o texto do Joel Rufino, né, que trata do conceito do negro como lugar, fazendo menção justamente ao lugar social do negro dentro da sociedade, né? E para a gente poder pensar o Brasil, né, onde o racismo não só não acabou quando houve a abolição, não só o racismo não acabou, como inclusive ganhou outros contornos, né? Diante dessa, se a gente poderia chamar assim, uma igualdade jurídica entre negros e brancos, foi se expressando não só no Brasil, mas inclusive internacionalmente, outras formas de expressão do próprio racismo que se mantém viva até os dias de hoje, né? Então, eu queria chamar todo mundo a conhecer e ajudar a impulsionar esse manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, sabendo que, como eu disse no início, a gente está num país que acabou de passar há poucos anos pelo golpe institucional, nós viemos de anos de governo Bolsonaro, né? E os resultados, inclusive, desse golpe, que foram a aprovação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da lei da terceirização irrestrita, né? Do aprofundamento da exploração capitalista e da opressão racista durante o período da pandemia, onde a gente viu, inclusive, um boom, um crescimento enorme do trabalho uberizado, dos entregadores de aplicativo, que, inclusive, em meio à própria pandemia, fizeram uma paralisação internacional, né, onde a maioria dos entregadores também, enfim, são trabalhadores negros, né? É uma amostra de como, historicamente, no Brasil, a gente sabe, né, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem o trabalho doméstico, que é, na sua maioria, feito por mulheres negras, né, nordestinas, que, inclusive, sofrem cotidianamente
dentro das casas onde trabalham, situações que são completamente absurdas e é impossível não conectar isso com toda a história do país, sendo o Brasil o último país das Américas a abolir a escravidão. A gente vê os traços, né, de como esse passado, na verdade, é um passado presente, né, uma coisa cotidiana no dia a dia da juventude, dos trabalhadores aqui no Brasil, e a gente espera também que com esses debates a gente possa encarar de frente questões como a luta pela igualdade de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, para os entregadores de aplicativo, batalhando para que tenham iguais direitos, iguais salários aos trabalhadores efetivos, né? Mas também como parte de uma luta para que eles sejam efetivados como trabalhadores nos seus locais de trabalho. Enfim, é uma luta que diz respeito ao conjunto da classe trabalhadora, inclusive batalhar pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, porque, inclusive, nós sabemos que os negros, historicamente, começam a trabalhar mais cedo, e depois da reforma, tendem a ser justamente os últimos a poder se aposentar, né? A lei de terceirização irrestrita permite um avanço ainda maior dessa medida de fragmentação da classe trabalhadora, de aprofundamento da exploração capitalista, que é a terceirização e a precarização do trabalho, né? E, para ir finalizando, Flávio, eu queria, sem querer abusar, fazer uma última pergunta, né? Porque nós vimos também, no cenário mais atual, né? Depois de décadas da luta do movimento negro, por um lado, tiveram algumas conquistas, como a aprovação da lei de cotas, né? Inclusive o reconhecimento do racismo, né? No Estatuto da Igualdade Racial, né? Mas nós sabemos que o racismo ele continua sendo utilizado no dia a dia, como eu estava mencionando, para permitir uma maior exploração dos trabalhadores, né? Particularmente das mulheres negras, né? E é um elemento que permeia todas as chacinas e a repressão aos negros e negras cotidianamente no nosso país, né? E também nós sabemos que o próprio racismo tem um papel fundamental para empurrar a população negra a viver nas favelas, nas piores condições de moradia, etc. Aí, ao mesmo tempo, a gente vê que a história de luta do povo negro foi uma história de resistência e de insubordinação, como nós estamos falando até aqui, né, durante todo o programa. E a gente viu, por exemplo, internacionalmente explodir processos de luta de classes muito profundos, como foi a luta do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? E agora, nós estamos fazendo, inclusive, esse programa no momento em que se completa justamente 10 anos das jornadas de junho de 2013, onde eclodiu, né, uma série de contradições profundas da sociedade que mostravam que era impossível resolver, solucionar os problemas das negras, dos negros no Brasil, através de uma política de administração do capitalismo. A pergunta que eu queria fazer para ir encerrando, Flávio, é se você vê que esses processos que a gente tratou aqui historicamente, de levantes, de luta de classes, onde os negros e negras estiveram à frente, né, em vários desses processos ao longo da história do Brasil, se eles podem se expressar também no Brasil nos dias atuais, ou seja, se a gente pode, inclusive, olhando esse passado, pensar que novas explosões da luta de classes tendem a ocorrer, né? E, inclusive, superar os limites de um governo, por exemplo, de frente ampla, como o que a gente está vendo agora, governando o país,
que inclusive já reconheceu que não vai revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei da terceirização irrestrita, como inclusive já vem aprovando medidas como o novo arcabouço fiscal, que, na verdade, vai trazer reflexos profundos para a vida da própria população negra, né? Um emblema da jornada de 2013, então, como eu falei, estão completando 10 anos agora, é justamente o símbolo, não à toa, de um pedreiro negro, morador da periferia no Rio de Janeiro, que é o Amarildo, né? Então, queria, se possível, que você comentasse um pouco essa questão de ver se é possível a gente também, olhando essa história, olhar para os dias de hoje e se preparar também para novos processos de explosão, de luta de classes, que, como a gente já tratou aqui, são historicamente inseparáveis, né? A luta das negras e negros é uma inseparável dos processos de luta de classes, e se esses processos, inclusive, podem chegar a questionar, né, essas medidas, inclusive, diante de um governo como o atual, que a gente está vendo governar o Brasil hoje. Bom, assim, eu sou um historiador do passado, né, da escravidão. Eu brinco com isso porque, não como alguém que estuda o passado e separa do passado, isola do que? Das permanências, daquilo que acontece hoje na sociedade brasileira. Mas, como historiador do passado, eu queria lembrar que essa dimensão da exclusão racial não é só um acerto de conta com o passado. Ou seja, nós vivemos uma exclusão racial hoje, nos moldes que a gente vive, em função de um passado de mais de 350 anos de escravidão. Tem a ver essa exclusão com o tempo presente. Tem a ver essa exclusão num momento em que não havia mais escravidão. Tem a ver essa exclusão na montagem de uma sociedade do século XX que vai criar, como eu falei aqui, os seus ideais de modernidade, de urbanização, de tudo mais, que vai excluir a população negra. Então, nós estamos falando também de uma história do tempo presente que, embora eu não possa falar com a mesma nível de profundidade que eu poderia falar do que das experiências do mundo da escravidão, dos quilombos, da revolta, de tudo aquilo que acontece praticamente até o final do século XIX. Mas eu queria chamar a atenção num desses aspectos, e eu vou chegar à questão central que se coloca, com essa dimensão da internacionalização. Muitas vezes, essa dimensão da internacionalização, da luta pela democracia, a luta socialista como um todo, você vê que na França agora estamos vivendo as ruas se mobilizando contra o quê? Contra a legislação trabalhista de aposentadoria e tal, como se esses movimentos fossem desconectados ou isolados. Historicamente, é possível ver essas conexões, inclusive com a luta negra. O que aconteceu com o movimento norte-americano dos últimos anos, em função, né, do George Floyd, foi a ideia de que lá nos Estados Unidos há uma mobilização racial, uma mobilização política racial, que no Brasil não há. Pelo contrário, o Brasil sempre foi reconhecido como um espaço de mobilização negra. Os estudos hoje mostram como os americanos acompanharam a criação da Frente Negra Brasileira na década de 30. Então, essa imagem que o exemplo vem de lá e nós temos que copiar o exemplo, simplesmente silencia a capacidade nossa de quê? De reconhecer, e aí eu falo como historiador, esse movimento de lutas cotidianas e diárias, né? E aí eu quero chamar a atenção que essas transformações que passaram pelo Estatuto da Igualdade Racial, passaram pela definição da Constituinte do reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo, passaram pela Lei 10.639 e tantas outras, é fundamental, e aí eu estou chamando a dimensão da história, que isso também seja reconhecido como processo de lutas sociais, porque a gente corre o risco de achar que isso também, essas transformações
que eu tenho uma concordância com você, que elas ainda são limitadas, que nós precisamos avançá-las, sequer que essas conquistas são nossas. Então, nós estamos conquistando no sentido de ampliar, e, ao mesmo tempo, se produz o quê? Uma memória de que essas lutas são dádivas, são reconhecimentos deste ou daquele governo, e não necessariamente processo de luta. Né? A Lei 10.639 foi um processo de luta dos movimentos sociais negros, dos intelectuais negros que se mobilizaram. Como é que os quilombos entram na Constituinte de 88? Não foi um grupo de banqueiros e setores agrários lembrando, caramba, a gente está fechando a Constituinte agora, tem os quilombolas. Não, foi o movimento. Eu estava na universidade, inclusive, eu entrei na universidade em 86, então acompanhei a efervescência de um debate durante os trabalhos da Constituinte. O que a gente tem que fazer é reconhecer historicamente como esses processos se mantêm se articulados. Eu não acredito, até como historiador, numa perspectiva dialética, que qualquer mudança se opere sem lutas sociais. Né? Sem lutas sociais. Então, esse processo que você me traz, preocupante do ponto de vista de uma nova formatação de governo, que nós não temos dúvida, caminhou em direção à democracia e não poderia ser diferente diante daquilo que a gente viveu até o ano passado, como é possível e será possível ter avanços, ter lutas sociais. Você vê, agora acabou de sair uma matéria, né? Eu só li a matéria, não li o livro, que acaba de ser lançado, foi lançado um livro, né, mostrando como as elites britânicas e inglesas foram contra a abolição do tráfico, foram contra a abolição da escravidão. O que a gente aprendeu no livro didático? Que os ingleses queriam acabar com o tráfico, que os ingleses eram favoráveis de maneira humanitária ao que é a escravidão. Mostra lá que houve tensões nesse mundo britânico, que incluía desde fazendeiros no Caribe, incluía industriais, incluía uma elite que não vai abrir mão dos seus privilégios. Então, o que a gente está mesmo é diante de processos de luta, de organização, e aí fica difícil dizer qual é o maior ou melhor cenário para os movimentos sociais, para aqueles projetos que os movimentos sociais. Nós também não podemos fazer dos movimentos sociais refém de políticas de Estado, de políticas de governo. Os movimentos sociais também têm o quê? Eles têm autonomia, eles têm agenda, eles fazem escolhas, eles têm estratégias. Né? Participamos dele, cada um de nós participa aqui ou acolá, mas desse ou daquele movimento social, e também, do ponto de vista, eu falo, posto do ofício, a capacidade nossa, como historiador, interpretar esse processo de mudança com toda o quê? Com todo o paradoxo que ele apresenta, com toda as limitações, ao mesmo tempo avanço. Esse movimento de avanço e limitação é da própria dialética da luta. Né? Não poderia ser diferente. Então, eu me somo a você com as preocupações, no sentido das expectativas de mudanças, a preocupação no sentido dos limites de transformações associados ao quê? Agendas do quê? Agendas de aliança, agendas de formação de frente ampla, mas temos que reconhecer que o processo histórico ele inclui também o quê? Inclui esses desafios, e é fundamental a gente avançar. Beleza, Flávio. Obrigadão mesmo, mais uma vez. Era justamente a intenção eu estava pensando, era nesse sentido que você pegou, da gente também olhar o passado para ver, justamente para valorizar todo esse aspecto da luta negra que ocorreu, inclusive, muitas vezes mesmo sem ser escrito, sem ser abordado pela própria historiografia, historicamente por fora das próprias instituições, e ver aí o papel transformador da própria realidade, e não justamente numa sequência de ações institucionais dos de cima, das instituições todas, né, do judiciário, do executivo, etc., para poder pensar como enfrentar o racismo e todas as demandas, necessidades do povo negro num país como o Brasil. Ainda mais se tratando de um judiciário extremamente racista, com todo o histórico que tem no nosso país, e
enfim, de ter, fazendo parte da figura do executivo, figuras como o Alckmin, por exemplo, que são conhecidos inimigos da população negra, das chacinas que aconteceram aqui em São Paulo, enfim, de todo o encarceramento da juventude negra, de atacar a luta dos negros quando lutam por moradia, como fez, por exemplo, no Pinheirinho, que se tornou uma marca, inclusive, do governo do Alckmin, né? De avançar na terceirização, na precarização do trabalho. Então, ou seja, falar da luta contra o racismo sem tocar justamente na obra que figuras como Alckmin, por exemplo, legaram, né, para os negros e para as negras no nosso país, fica até uma coisa meio abstrata, assim, a gente não liga com esses processos concretos. E até do ponto de vista da própria história dos governos brasileiros, né, no último período, eu lembro que eu fui numa associação de imigrantes haitianos aqui de São Paulo, Flávio, e você não conseguia simplesmente dialogar com os imigrantes haitianos se você não falasse abertamente. Em primeiro lugar, que assim, eu, como trabalhador brasileiro, negro, não partilhava, pelo contrário, estava ali como parte de um combate contra o nosso próprio governo, que naquele momento estava dirigindo, liderando a ocupação militar do Haiti, né, com todas as consequências que isso levou, né, enfim, estupro de mulheres haitianas, vários escândalos até internacionais, para que os próprios trabalhadores, no primeiro momento, esses imigrantes olhassem e vissem ali não um representante do Estado brasileiro, mas um trabalhador que estava partilhando da luta com eles, justamente num aspecto internacionalista, como você mencionou, e considerando que para nós aqui no Brasil, toda a história do Haiti, da Revolução Haitiana, etc., é um grande exemplo e tem um significado particular para nós, inclusive, que, digo, se não partisse de falar dessa questão e de que a gente estava ali também contra, exigindo, na verdade, a retirada imediata das tropas brasileiras do Haiti, o fim da Operação MINUSTAH, né, e a garantia de todos os direitos civis, trabalhistas, etc., para todos os imigrantes haitianos, africanos, bolivianos, né, era uma coisa que até dificultava o diálogo se você não parte daí para poder se dirigir, por exemplo, para esses trabalhadores. E o resultado, inclusive, de falar abertamente isso foi alguns deles falando, nós não somos irmãos apenas de classe, somos irmãos de raça também, combatendo o racismo aqui no Brasil, no Haiti e internacionalmente, onde quer que ele se expresse, né? Eu mencionei o processo do Black Lives Matter não para desmerecer ou desconsiderar toda a história de luta do povo negro aqui no Brasil, né? Pelo contrário, era mais no intuito de chamar a atenção para esse aspecto internacionalista que você mencionou, né? Como parte fundamental do que a gente também precisa resgatar, porque história de luta... Não, eu disse isso porque eu lembro de ter feito algumas participações, principalmente para a imprensa, a grande imprensa, e a pergunta dos jornalistas era de surpresa e, ao mesmo tempo, né, você vê que a imprensa brasileira, a grande imprensa, cobriu esse movimento de manifestação logo após o assassinato do George Floyd, em várias cidades, com correspondentes acompanhando a manifestação em Chicago, Los Angeles, Nova York, enfim, várias cidades. E a surpresa deles, que no mínimo é irônico, era por que no Brasil, quase que eles estivessem fazendo esforço de reconhecer o racismo e a letalidade policial,
por que no Brasil não havia um movimento parecido? Porque lá sugeria que a sociedade norte-americana estava, de alguma maneira, toda ela mobilizada, brancos e negros, e no Brasil não. E, às vezes, a pergunta que eu fazia a eles é se a grande imprensa estaria interessada em visitar o Jacarezinho, as comunidades que foram alvos de letalidade policial, e fazer o mesmo tipo de trabalho de acompanhamento das manifestações. Porque talvez essas comunidades também tenham se manifestado, sim, logo após o acontecido. Talvez não em Ipanema, não no Leblon, não numa grande avenida, mas a seu modo. Mas a leitura que a grande imprensa faz é que quando uma comunidade como essa se expressa, ela se expressa pela voz o quê? Do crime organizado. Ela não se expressa como a voz de o quê? De uma população reclamando condições de vida, moradia, direito, que inclui o quê? Inclui uma rejeição à forma como a polícia aborda esses locais. Então, eu falei disso, que há uma tendência, que não é sua, nem minha, da gente olhar um exemplo de fora, né? Você vê lá, há 3 semanas atrás, 2, a população na França se mobilizando contra gás, pancadaria da polícia, contra a reforma da Previdência local. Isso, quando é feito no Brasil, é lido como produto do quê? De setores da esquerda esquizofrênico, enfim, sabe, essa dificuldade de olhar essa manifestação, inclusive olhar como há uma reação também nesses lugares policial, extremamente extremamente intolerante e truculenta. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar, já que tem uma ação truculenta e intolerante em Paris, nós temos que achar que a ação na capital paulista também é natural. Estou dizendo só para a gente falar que há uma leitura, né, recíproca desses movimentos, e é possível analisá-los na condição de historiador numa dimensão internacionalista muito mais ampla e articulada, sem nenhum tipo de romantismo.